Vamos hoje abordar, antes mesmo de apresentar os nossos convidados, sobre a morte de paciente à porta do Hospital Américo Boa Vida, que destapou durante a semana várias fragilidades do Sistema Nacional de Saúde. O fato de a Justiça angolana ter condenado também ativistas por ultraje, injúria ao Presidente da República. Outro assunto é o fato de Angola ter exportado para os Estados Unidos da América o primeiro lote de alimentos. Ainda vamos abordar também, ao longo deste programa, o fato de João Lourenço ter deixado recado na Assembleia da ONU sobre golpes de Estado em Angola. E, por fim, abordar aqui o fato de Angola ter o quarto pior salário mínimo da região da SADC. Começo então por apresentar os convidados presentes. Connosco está o politólogo Gilson Salúcia, quem passo a saudar. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Romão. Boa tarde, claro, especial aos colegas do painel, ao doutor Aniceto, à ilustre deputada Mihaela Weba e, com certeza, a todos os ouvintes que neste momento nos ouvem a partir de casa, de rádio, da igreja, onde quer que seja, que chegue até vós o nosso boa tarde. Muito obrigado. Como já fez referência o Dr. Gilson Salus, está connosco também o sociólogo Aniceto Cunha, que vem em representação do partido MPLA. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Romão de Jesus. Agradeço o convite em nome do partido MPLA e aproveito os microfones para desejar rápidas melhoras ao jornalista Pedro Cafiel. Sabemos que tem uma parente, por sinal, a sua amada e querida mulher. Queremos que tenha as recuperações o mais rápido possível. As minhas saudações são também extensivas aqui aos colegas do debate e aos ouvintes e internautas que acompanham normalmente a página deste programa. Muito bem. Obrigado. Também, como foi feita aqui a referência, a presença da representante do Partido UNITA, Mihaela Weba, a quem passo a saudar. Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, caro jornalista. Boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rádio Despertar, em Angola, na diáspora. Meu boa tarde também extensivo aqui aos meus colegas de painel e a todos os trabalhadores e colaboradores da Rádio Despertar. Muito bem. Vamos então aqui com o primeiro tema. Começo consigo, Dr. Gilson Salúcia, a morte do paciente à porta do Hospital Américo Boa Vida, que até hoje continua a ser um dos principais motivos de discussão a nível do país, por ter revelado várias fragilidades no que respeita ao sistema de saúde de um modo geral, porque inclusive também até o setor privado foi incluso neste debate com as fragilidades representadas ou que aconteceram, ou melhor, aconteceu no hospital escola, no maior hospital escola do país, vamos assim dizer. Era um médico que estava em fase, ou está em fase de conclusão do processo formativo e incorre num processo como este que, como disse, destapa várias possibilidades a nível do sistema de saúde público. Bom, quem conhece a nossa realidade, penso eu que está a par de uma informação que é bastante clara e objetiva, né? O caso que assistimos esta semana num dos maiores hospitais, que até é um hospital de dimensão nacional, não veio com certeza destapar os véus, não é, sobre as enormes fragilidades com que o nosso sistema de saúde se encontra. Claro, não. O que eu acho que terá acontecido é que veio permitir uma exposição em demasia, claro, das condições que muitos já conhecem e que, claro, convivem com elas todos os dias sobre a realidade dos nossos hospitais. Eu, quando olhei para essa situação em particular, é claro que senti uma certa repugnação, né? Repugnante ouvir que num período como hoje, alguém que tenha feito primeiro o juramento de Hipócrates, que teria como responsabilidade imediata, clara e objetiva de fazer tudo que estiver a seu nível, empregar todas as suas capacidades e meios possíveis para, no entanto, salvar vidas, é a primeira pessoa, na primeira instância, a permitir que não seja possível que uma vida seja salva. Portanto, é uma situação repugnante
portanto é uma situação bastante constrangedora e como todos sabemos, nós temos uma realidade ao nível dos hospitais em Angola que faz-nos pensar que parece que já teremos atingido, já teremos até ido além do limite daquilo que é humanamente concebível, daquilo que é humanamente imaginável, não é? Portanto, nós temos enormes debilidades ao nível do nosso sistema de saúde e que eu acredito que é importante que ao nível das políticas públicas se faça muito. Temos estado a nos queixar sobre a incapacidade de fiscalização e de exigência, por exemplo, de transparência por parte dos legisladores. Por quê? Porque numa situação como essa, por exemplo, era fundamental que os legisladores, parlamentares, tivessem a possibilidade e a capacidade, no entanto, de convocar, no caso, a ministra da Saúde para, em comissão de inquérito, prestar declarações. Nós ouvimos, por via de um documento oficial da direção do hospital, a dizer que, em função do sucedido, portanto, a equipa médica em serviço estava suspensa, ou estaria suspensa a partir daquele exato momento. Será esta a decisão mais óbvia para, no entanto, desincentivar ações iguais por parte de outros atores do nosso sistema de saúde? Será esta a melhor decisão? Será a mais viável? Será a mais adequada? E é proporcional ao fenômeno que nós assistimos? Nós temos o péssimo hábito, por exemplo, de imitarmos os outros, mas nunca estamos em altura de imitar dos outros o que é bom. Por exemplo, numa situação igual, em Portugal, nós vimos uma idoneidade tal que a ministra pôs o seu cargo à disposição. Nesta semana também a ministra da Saúde chegou inclusive a orientar uma série de regras para que o sistema de saúde público fosse muito melhor e funcional para se evitar situações desta natureza. Eu penso que não basta instruir, não basta compilar regras quando o nível, por exemplo, de responsabilização e penalização por situações iguais não é proporcional, não é aquele que desincentiva o cometimento de erros, por exemplo. Estaria a sugerir então a destituição ou melhor, a exoneração? Eu penso que cota do cargo? Eu penso que por uma questão de integridade, por uma questão de idoneidade e dando mão à palmatória, uma atitude correta seria, no entanto, a ministra da Saúde apresentar-se como, por exemplo, apresentar, claro, a sua demissão como forma de mostrar à opinião pública e não só que as fragilidades não são só ao nível, portanto, dos médicos que prestam serviços nos hospitais. Não, elas começam mesmo a partir do topo, ou seja, a partir da hierarquia do Ministério da Saúde, né? Essa incapacidade por parte, por exemplo, dos médicos de responder afirmativamente, de forma adequada às exigências e às demandas, não é só responsabilidade dos médicos, é óbvio, e nós sabemos que quem anda por esse país percebe que nós temos muitos problemas ao nível dos hospitais. Um é escassez de recursos humanos, outro é a incapacidade do exercício mais efetivo, óbvio, dos médicos. Por quê? Porque não existem meios adequados para também dar resposta às várias situações. Outro ainda é a existência de meios, mas a incapacidade dos recursos humanos de manusear os meios para, no entanto, darem cobro à situação. Certo. Eu acho que essa situação expõe em demasia as nossas fragilidades do sistema de saúde e, mais do que isso, pôs a público que, enquanto pessoas, enquanto humanos, parece que já teremos ido além do limite do que é humanamente concebível. Muito bem. Eu vou aqui questionar a doutora Mihaela Weba, muito propositadamente pelos termos da abordagem do Dr. Gilson Salus. Doutora Mihaela Weba, o seu partido quer igualmente a exoneração de Silva Lutucuta do cargo e nesta semana surgiram comentários desta natureza. Silva Lutucuta terá feito uma gestão brilhante
do processo de combate à pandemia da Covid-19 e tantos outros feitos a nível do durante o seu mandato. Seria esta a razão justificável para a sua exoneração ou poderia considerar-se também o seu desempenho até o momento? Meu caro, antes de mais eu gostaria de aproveitar os microfones da Rádio Despertar para apresentar as minhas sentidas condolências pela morte deste cidadão, a família enlutada. É um angolano que perde a vida, um cidadão jovem, 25 anos, que poderia ser útil à sociedade se devidamente tratado e encaminhado. Eu penso que quando nós nos debatemos com essa situação de uma morte que poderia ser evitável, temos que efetivamente parar e refletir. O que foi feito na altura da Covid é completamente diferente daquilo que nós estamos a debater agora. Na altura da Covid, todos estávamos em risco e havia necessidade do sistema de saúde tomar as medidas que tomou. Agora, esta morte acontece. Por quê? Porque o Estado primeiro falhou na sua função de garantir os cuidados de saúde primários que devem ser gratuitos. Ora, por que isso acontece? Daquilo que eu consegui apurar, atualmente há uma ordem do Ministério das Finanças, da Saúde, dado pela ministra, em que o cidadão só pode ser atendido nos hospitais de referência se vier com uma guia, ou do centro de saúde ou do posto médico. Ora, da sua zona de residência. Ora, um cidadão que, por exemplo, resida em Cacoaco, está no centro da cidade, é acometido por qualquer maleita e tem que ocorrer ou ao Hospital Américo Boa Vida, ao Hospital Josina Machel, ou ao Hospital do Prenda, e não tiver essa guia, não lhe podem receber. Isso está errado. Isto está errado. Isto tem feito com que vários cidadãos ou piorem ou percam a vida. O que seria o certo neste termo? O certo seria, em situação de urgência, todas as unidades de saúde, quer sejam públicas, quer sejam privadas, têm que prestar os primeiros socorros. E depois, então, quando o paciente estiver estabilizado, fazer o devido encaminhamento para o hospital ou o centro de saúde, ou o que entenderem, se calhar, o estado do próprio paciente. Exatamente. Isso deveria ser feito. Ora, o Gilson deu aqui um exemplo de Portugal, e de facto é para verem como é que as coisas funcionam numa democracia. Na altura, a ministra de Portugal demitiu-se porque uma grávida morreu por falta de vaga no hospital público. Ora, aqui, o que é que a nossa ministra faz? Quer procurar culpados, ok? Vão ser responsabilizados, e ela, enquanto titular da pasta, não se sente responsabilizada. Quem emanou a ordem de não se aceitar os cidadãos sem guia? Eis a questão. E este é um dos motivos pelos quais o grupo parlamentar da UNITA efetivamente pede que a senhora ministra se demita. Muito bem. Vou aqui passar agora a palavra também ao sociólogo em estudo e representante do MPLA, Aniceto Cunha.
para já faz-se aqui a unificação de duas ideias que culminam na exoneração de Silvia Luto Couto, justamente por esta e se calhar, conforme disseram os meus convidados aqui, por outros assuntos que já tenham revelado várias debilidades no sistema de saúde público. E a questão que se impõe nesta altura é o próprio responsável do Sindicato dos Médicos, Adriano Manuel, chegou mesmo a dizer que toda a falha que acontece no sistema de saúde público é culpa do próprio governo, porque o sistema beneficia-se com isto. De uma ou de outra forma, considera que estas alegações fazem algum sentido para si? Romão de Jesus, antes gostaria mesmo de reiterar os agradecimentos em nome da direção central do MPLA, e a primeira nota que daria é também solidarizar-se com a família, tendo em conta este vazio profundo que sofreram. Aliás, esta nota ela vem já, também foi a mesma que foi expressa a nível do Comitê Provincial do MPLA, ao qual nós reiteramos. Antes que eu responda a sua questão assim, grosso modo, eu gostaria de fazer primeiro algumas reflexões que se impõem. A primeira é que uma perda de vida é de facto uma perda, devemos todos estar solidários. A segunda é uma nota a apelar os partidos políticos a não aproveitarem deste facto para terem aproveitamento político. A terceira seria precisamente a responsabilização civil e criminal por quem cometeu esse ato, um direito consagrado na Constituição de se negar a saúde a um cidadão. Eu tive, diria, este foi um facto que chocou-me diretamente, porque aconteceu num dia que eu estava a frequentar um curso na Faculdade de Medicina, que coabita no mesmo espaço com o Hospital Américo Boa Vida. Aliás, é por isso mesmo que ela é considerada, aliás, o hospital é considerado o hospital universitário ou hospital da faculdade, né, por coabitarem. Seria bom que as nossas análises aqui se refletissem no facto que aconteceu, não obstante as opiniões aqui adversas que nós respeitamos, né? Mas temos uma contrária, porque eu estive no local, aquilo chocou-me como humano, como jovem ainda mais, procurei saber melhor do que aconteceu. Portanto, porque haviam diversas informações, tendo em conta também o choque, afinal de contas acabava de morrer um jovem. E quando dirigi-me à direção do hospital, encontrei lá uma informação. Tive a possibilidade de fazer a fotografia que diz o seguinte: Hospital Américo Boa Vida, informação. O Hospital Américo Boa Vida está em obras. O banco de urgência de medicina está fechado. Os doentes com febre, hipertensão, tosse, gripe devem dirigir-se a outros hospitais próximos. O banco de cirurgia encontra-se em funcionamento para o atendimento dos seguintes casos: quedas, acidentes, feridas, fraturas, dificuldade para urinar. Portanto, quando li o comunicado da direção do hospital, entendi que logo era uma reação a quente e que pareceu-me não haver solidariedade nem respeito à classe dos médicos. Nós temos que ter a capacidade, primeiro, de entender os factos nas nossas ocorrências, depois responsabilizar quem é o autor realmente. Antes mesmo, porque o que estou a ver a nível do pensamento de algumas forças políticas, e aqui agora com casamentos dos dois colegas que antecederam, parece que há uma intenção precipitada de se fazer um julgamento ao público. Eu penso, e como recomendou o Comitê Provincial do MPLA, devemos sim inquirir, e a conclusão do inquérito, sim, é que vai ditar, portanto, a finalização deste procedimento. Não obstante, por se tratar de um crime público, são aqui também chamadas as organizações de direito para, então, trabalharem nesse sentido. Muito bem. Antes mesmo de não responder à minha questão, para já, muito diretamente, porém,
o comunicado que leu não considera-o ambíguo, considerando a densidade populacional daquela região que opera o Hospital Américo Boa Vida, no caso, dizerem num comunicado o hospital que provavelmente não estava à visão de todo o mundo que quem tivesse nessas condições pudesse recorrer a outras unidades hospitalares muito próximas, ou se calhar o próprio hospital criar condições, aliás, é um hospital escola, criar condições para albergar estas pessoas e só depois poder proceder às obras de reestruturação conforme alega o comunicado? A primeira questão que me colou em respeito à opinião diversa, eu respeito os colegas e os partidos têm essa legitimidade, afinal estamos, digamos, num processo de ensaio da democracia, né? E em democracia as pessoas têm, portanto, liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Relativamente à segunda questão, que deveria ser colocada diretamente ao gestor dos hospitais, mas vou passar o meu entendimento porque estive lá em loco, portanto... A entrada em obra dificulta gravemente e a ausência da gestão do espaço é que fez com que a direção distribuísse os outros serviços para as unidades sanitárias mais próximas. Agora, é verdade que o local onde colocou-se essa informação não era permitido, nem sequer foi publicitado, tendo em conta a magnitude do hospital em si e os bairros dos cidadãos que ali acolhem. Portanto, é uma informação que não foi cabalmente divulgada. A quem cabia esta responsabilidade? Para o caso de ser responsabilizado, quem deve ser responsabilizado por este fator? Não, atenção à questão. A primeira, sobre o acontecimento triste, a quem não procedeu de acordo às normas de princípios de ética e deontologia. Segundo, sobre o comunicado, quem deve ser responsabilizado a sua não comunicação e divulgação competente, claramente que é a direção ou a gestão do hospital. Portanto, ao fazer-se um comunicado deste que altera até o hábito, porque as pessoas sabem que aquele hospital está ali e os serviços que ela prestam, altera essa alteração e considerado que é o maior nessa circunscrição, tendo em conta o distrito urbano do Rangel em que está, né, na cidade de Luanda ou no município de Luanda, e faz vizinho ou tem vizinhança quer com Kazenga, quer com a Manhanga, que são as Clambaquiache, aliás, o município de Clambaquiache, e todos os distritos que compõem o município da cidade de Luanda ocorrem ali, né, sobretudo os bairros mais próximos, o Jumbo, o bairro Popular, portanto a Vila Alice, o próprio BO, enfim, essas populações não dominam essa informação. Por isso é que eu dizia que não deveríamos aqui antecipar o nosso juízo, nem sequer fazer juízo de valor, e que esse inquérito iria definir e depois responsabilizar-se. Uma última nota, eu pude ouvir diretamente as famílias, porque eu estive no local, e isto acaba sendo uma marca memorável para mim, né? Era o meu dia até de aniversário e eu tive esse presente triste. As famílias conseguiram no local dizer que esse jovem havia sido agredido já há algum tempo, né? Há alguns dias. Isto, por alegados agentes do SIC. Exatamente. Aqui também um apelo. Quando temos um parente em mau estado de situação, em mau estado de saúde, não devemos ficar com ele durante muito tempo em casa e apenas levá-los ao hospital quando achamos que está já em situação muito crítica. Muito bem. Vou aqui passar a palavra ao nosso quarto e último convidado, Dr. Agostinho Cicato. Doutor, para já o representante do MPLA, o Dr. Aniceto Cunha, falava que está-se a politizar a situação. O fato disto ter afetado diretamente um sistema nacional de saúde pública não abrange tecnicamente e se calhar de forma forçada a politização da situação, considerando o estado atual do sistema de saúde e mais o processo de responsabilização dos próprios atores, que há agora uma contradição. O Sindicato dos Médicos diz que o próprio médico visado, que está a contas com justiça, não teve contato com o paciente. Entretanto, o diretor do hospital diz que sim, ele teve contato com o paciente. Havendo essas contrariedades, inclusive o processo de responsabilização ou não das figuras da ministra e do diretor do hospital, como deveria-se encarar esta situação? Bom dia para si, boa tarde para si, Romão, boa tarde aos meus colegas e aos ouvintes. Eu não faria diferente, portanto, dos meus colegas, devo dirigir os meus sentimentos, pesar à família.
uma vida é sempre uma vida. E aqui também dar boa nota aos órgãos de comunicação social, a cidadãos que em boa altura divulgaram essas informações, porque também essas informações divulgadas inibem que as ações futuras possam acontecer. E, portanto, este não é o primeiro caso, apenas é que não foi apenas no Américo Boa Vida. Nós estamos lembrados que em abril de 2019 aconteceu quase um episódio semelhante no Hospital Geral de Luanda, portanto, onde uma cidadã acabou por perder a vida exatamente por não ter sido atendida. Infelizmente temos essa situação. O que é importante retermos aqui é as unidades hospitalares têm, para além da responsabilidade da responsabilidade normal, têm a responsabilidade política. Portanto, o responsável político do hospital é quem tutela o Ministério. Portanto, é ministro, são secretários de Estado, portanto, esses é que são os que tutelam. Portanto, toda e qualquer outra ação, portanto, respondem diretamente os responsáveis. O que, se bem percebi, as várias vozes da sociedade, o que solicitam não é uma responsabilização judicial da ministra, é exatamente a renúncia, é exatamente a renúncia ou a exoneração é a responsabilidade política apenas. É que nós em Angola ainda não temos esse hábito. Portanto, nós conhecemos isso nas outras paragens. O ministro é que põe o cargo à disposição. Não é preciso até pressão. Portanto, basta acontecer alguma coisa no seu ministério, portanto, que atenta contra a vida, ele põe o cargo à disposição. Mas nós aqui ainda os cargos são tidos como espaços para a realização e, portanto, falar sem exoneração é como que estar-se contra a pessoa. Não se é contra a pessoa. Aliás, não está em causa nem sequer a competência da ministra, nem sequer o trabalho que fez. Aliás, isso até é desnecessário. Acolar o trabalho da ministra, que foi perfeitamente bem feito do período da Covid, e não só a sua carreira é brilhantíssima, portanto, isto não lhe exonera da sua responsabilidade política, apenas política. O mesmo acontece com o Presidente da República. Quantas vezes cidadãos fizeram críticas sobre determinadas ações em que o Presidente da República até nem sequer é o visado direto. Portanto, é o titular do Poder Executivo e, portanto, é o responsável máximo sobre isto. O que é importante chamarmos aqui a atenção é que não pode haver, numa situação dessa, informações contraditórias do próprio Ministério. Eu ouvi o secretário de Estado, da Saúde Pública, a contradizer exatamente a informação que está no hospital. O secretário de Estado disse que em nenhum momento, independentemente do hospital estar em obra ou não, o hospital é obrigado a ter de atender todo o paciente que tiver de entrar. Essa a informação que lá está, portanto, primeiro, foi mal comunicada. Segundo, é preciso também tomar nota disto. Nem todos que vão para o hospital sabem ler. Portanto, têm o direito à informação. Se essa informação lá consta, está eventualmente numa vitrina, numa exposição pública, mas de qualquer modo, portanto, conhece-se a dinâmica normal, pode-se colocar pessoas a informar todo o paciente que chega, logo à porta. Seria aqui, neste caso... E estamos a dizer que um cidadão, que segundo as informações, chegou no hospital às 5 horas, às 5 ou 6 horas. Sim. Portanto, até 9 horas
Isto até nem sequer colhe. Havia tempo suficiente de informar este paciente a poderem, os familiares, no caso, a poderem levar o paciente para um outro hospital. Mas no final do dia vão ser apenas atribuições de culpas. Um responsável para outro, um para outro, e depois a vida humana foi mesmo, o cidadão foi-se, a família perdeu, e quem deveria ser responsabilizado não será responsabilizado. E assim voltaremos a falar sobre o assunto quando, infelizmente, uma outra vida perder-se. E recorda-se que este não é nem sequer o 10º caso desde há muitos anos que não se vê resolvido. E, aliás, fala-se agora aqui da questão da responsabilização, a materialização do processo de responsabilização dos implicados. E é o que se questionou durante esta semana. O Estado garante sempre, na pessoa do Ministério de Tutela, que vai abrir o inquérito para se apurar os responsáveis, e depois aquilo morre por aí. Não se tem, de facto, uma pessoa a ser responsabilizada, um responsável ou o próprio Estado, e depois aventa-se a possibilidade de responsabilizar o próprio Estado como sendo partícipe da situação, porque tecnicamente tem abrangência direta na resolução desses problemas, como é o caso da falta de comunicação e de informação aos próprios cidadãos no que respeita ao acesso a estes serviços. A garantia de proteção da vida é do Estado. A garantia da assistência médica e medicamentosa com condições e qualidade é do Estado. E, portanto, se o Estado aqui falhou através dos seus agentes. E, portanto, deve haver responsabilização. Portanto, isto aqui é algo tão transparente, e isso é de lei também. Agora, o resto são questões éticas, apenas. São questões que quem lá está pode entender, sair ou não sair. Mas isso é irrelevante. O que é relevante aqui é que esta situação deve servir de lição. Infelizmente, deve servir de lição que assuntos de género não venham a acontecer, mas isso só acontece quando há responsabilização. E a responsabilização deve ser política, depois outras responsabilizações. Eu gostaria de pedir aos nossos governantes, a começar mesmo da ministra até os secretários de Estado, qualquer um deles pode colocar o lugar à disposição. Eu não posso estar com sono tranquilo se no meu hospital, no hospital em que eu, num pelouro em que eu tutelo, porque o ministro está lá mesmo por causa da proteção à vida. Fora disso, não tem sentido a sua existência. O secretário de Estado também pode colocar o cargo à disposição. Portanto, quando haver esta responsabilização até pessoal dos titulares dos cargos políticos, a partir daí a sociedade fica despertada e vamos ver que os outros casos serão tratados de outra forma. Portanto, nós estamos a falar agora da saúde, quantos outros assuntos, quantos outros casos que aconteceram noutros ministérios, e a questão é exatamente essa. Quando se fala da responsabilização política, olha-se sempre na pessoa, olha-se sempre para o perfil profissional do indivíduo. Não. Nem está em causa nem o perfil profissional, nem o perfil político, mas também a responsabilidade da função em si. Portanto, os titulares de cargo público vão para essas instituições para servir. E servir quem? O cidadão. É este cidadão que perdeu a vida. E, portanto, se perdeu a vida, portanto, não há necessidade, em vão, a minha existência. Muito bem. Eu vou, antes Dr. Salus. Só para acrescentar. Eu penso que até não faz sentido esperarmos responsabilização numa situação como essa. Uma atitude eticamente compreensível e revestida de uma certa moral. Você compreende que o que estava em jogo é a vida de uma pessoa. E por respeito à vida de uma pessoa, até era bastante normal que pessoas que
têm responsabilidade por administrar, por gerir aquela instituição pública, que colocassem o cargo à disposição. Isso é normal. Isso é uma resposta com sentido elevado do ponto de vista ético e moral. Nós não precisamos que a solidariedade para com a família. Até também podia ser, podíamos compreender também como solidariedade. Pedimos desculpas, infelizmente, enquanto responsáveis da instituição, chamados a administrar, a gerir com parcimônia, com ética, com sentido de responsabilidade, não fomos capazes, infelizmente, de respondermos à exigência tendo em conta a situação. Não conseguimos cuidar e salvar a vida do indivíduo, enquanto responsabilidade superior de quem é enfermeiro, de quem é médico, de quem é responsável de uma instituição hospitalar. Neste sentido, colocamos os cargos à disposição. Isso é uma atitude ética. Eu acho que, infelizmente, nós ainda estamos muito longe só para de não termos... se por causa do tempo. Sim, sim, como disse o Dr. Sicato, nós ainda estamos muito longe de termos atores políticos, responsáveis políticos, de ter uma atitude com essa dimensão ética de pôr os cargos à disposição. Por quê? Porque é lógico que na nossa realidade política, felizmente, os cargos são para acomodar as pessoas, são para a conquista e satisfação de interesses pessoais, de objetivos, quer financeiros, quer materiais, de determinadas pessoas e, portanto, na consciência dessas pessoas, não há lugar, não há espaço para a autorresponsabilização, a autoavaliação, que é no caso, portanto, não tendo capacidade de responder efetivamente para o cargo no qual foi inserido, foi colocado, portanto, foi chamado, põe o cargo à disposição. Estamos muito longe disso. Vou conceder aqui a palavra para fechar este tema ao Dr. Aniceto Cunha para concluir, então. Apenas duas notas. Não obstante a ocorrência, eu gostaria de deixar uma palavra de apreço aos médicos e todos aqueles cidadãos cuja a sua atividade ocorrem precisamente para a saúde ou para o setor da saúde, desde os enfermeiros, maqueiros e outros, porque, como lhe disse, a semana finda eu frequentei de segunda a sexta-feira e pude viver de perto a pressão que esses especialistas da saúde vivem no dia a dia. Então daqui vai a minha palavra de encorajamento, apelar maior união a nível da classe médica e que a sociedade deve compreender que, independentemente desses factos tristes, eles são heróis de todos os dias das nossas vidas. Eu vi a forma tensa como eles vivem e porque também são cidadãos angolanos, vivem outros problemas sociais e econômicos que nesse momento paira sobre todas as nossas famílias, mas ainda assim eles têm feito um exercício de grande honra e de grande prestígio. Por isso mesmo o meu respeito e a minha consideração a esta classe nobre. Muito bem, passamos agora para o próximo tema, o fato de 4 ativistas terem ido a julgamento, 5 ativistas, não é? Terem ido a julgamento e condenados durante esta semana e que também chegou ainda nesta semana a informação de que depois de condenados os próprios familiares não conseguem fazer chegar alimentação aos próprios familiares que estão lá nas celas por alegadas ordens superiores. Começo consigo, doutor Sicato, para já. Pronto, vou então passar aqui a palavra ao doutor Saluce. Como é que olha para esta situação, a condenação de jovens que manifestavam e porque a Constituição da República prevê, mas depois estão acusados, prevê este direito à manifestação, mas que depois estão acusados de ultraje à figura do Presidente da República? Faz algum sentido? Para quem esteve a par do caso em concreto, eu penso que não faz sentido algum, não é? Por que digo isso? Porque, ora vejamos, os 5 ativistas foram condenados por ultraje, por ofensas e tudo mais à pessoa do Presidente da República, no caso João
João Lourenço. Mas o que não se consegue perceber é o que é que essas pessoas disseram, porque até nem chegaram a materializar a manifestação que estava programada. Portanto, chegaram ao local, concentraram-se no local para efeitos de levarem a cabo o objetivo, que era no caso concreto a solidariedade em relação aos mototaxistas, tendo em conta, portanto, as restrições que o governo provincial pretendia levar a cabo no que diz respeito à movimentação, à circulação e os serviços de táxis em Luanda. E, portanto, as várias organizações da sociedade civil, como forma de se solidarizarem à classe muito importante que nos tem prestado, claro, um serviço de uma certa dignidade e útil no nosso dia a dia, e, portanto, programaram uma manifestação, claro, constitucionalmente é permissível, pede-se simplesmente, faz-se simplesmente chegar aos órgãos afins a informação do percurso, itinerário e tudo mais que, portanto, a mesma poderia levar, e não precisa de autorização nenhuma. Até nós temos uma lei de reunião e manifestação, a lei de 91, 16, não é? E, portanto, no gozo e no direito de desfrutarem desses princípios constitucionais, portanto, os nossos concidadãos entenderam levar a cabo uma manifestação. Então, postos no dia da manifestação, começaram a concentrar-se no espaço, mas já encontraram a partida as barreiras, as dificuldades, infelizmente, impostas pelo nosso serviço de ordem pública. Um comunicado com antecedência, um comunicado à imprensa que eles espelhavam claramente as verdadeiras intenções por trás da manifestação, que, como disse, não acabou por se concretizar. Sim. Entretanto, também não frisaram qualquer aspecto que tivesse a ver com injúrias ou difamação ou talvez ultraje à figura do Presidente da República. É aí onde nós nos questionamos se, no entanto, não foi possível que os ativistas levassem a cabo os seus objetivos ligados à manifestação, não conseguiram materializar a manifestação, estavam pura e simplesmente a concentrar-se no espaço programado para efeitos da própria manifestação, mas são condenados por ultraje, por ofensas à pessoa do Presidente da República. Como? Onde é que nós podemos encontrar, por exemplo, as evidências, né? Os factos que são imputados agora aos ativistas, uma vez que nem conseguiram marchar, nem conseguiram se movimentar para, no entanto, levarem a cabo as suas reivindicações, não conseguiram sequer fazer um percurso de 10, 20, 30 ou 50 metros. Como é que é possível que uma juíza ou um juiz, na sua sã consciência e tendo em conta as suas responsabilidades de garantia constitucional da justiça, que é um direito supremo a todos nós, claro, e a concretização do Estado normal, democrático de direito, vão condenar ativistas que, a partir da parece que não terão feito absolutamente nada, não terão feito nada. Muito bem. Mas ofenderam como? Se nem se manifestaram. Como é que ultrajaram a pessoa do Presidente da República se nem sequer tiveram a oportunidade de fazerem ouvir as suas vozes, os seus descontentamentos relativamente a essa posição, a essa pretensa do governo provincial de Luanda? Portanto, nós ficamos estupefactos e, claro, conseguimos perceber que ainda estamos muito longe de permitir que os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos sejam efetivos, sejam claros. Aqui no SIC fiz denúncias em 2019 e fiz a denúncia em 2021. Portanto, estou a falar de coisas concretas, palpáveis. Portanto, era apenas para fazer um encaixe em relação ao tema. Mas também para dizer que, se de um lado hoje analisamos isso, é porque há uma maturação política dos cidadãos. Hoje a consciência crítica já está elevada. Eu acho que a discussão hoje já não seria quem se foi manifestar, porque que foi condenado, se vale a pena, era discutirmos o instituto ultraje. Portanto, esse tipo de crime era necessariamente até que ponto a ação do cidadão é considerada um ultraje, portanto, e se percebermos bem quando é que surge este conceito, vamos ver que isso se desenvolveu mais naquela altura das primaveras árabes, não é? Portanto, quando começou em
em 2011, quando começou a Primavera Árabe. Portanto, olhava-se mais para a figura do Presidente da República como uma espécie de proteção. O que acontece? Qual é a mensagem política que fica? Independentemente da ação, seja ela correta ou não, dos visados ou até dos juízes ou todos os ligados a este processo, a mensagem que fica é de uma espécie de proteção exagerada do Presidente da República. Passa-se uma ideia de que o Presidente da República não se pode nem questionar, não se pode nem dizer. Portanto, uma ou outra palavra, automaticamente há um outro grupo que vai fazendo o culto de personalidade. Aliás, ouvimos o próprio Presidente da República, há coisa de uma semana, dizer que não precisava de culto de personalidade. E isto degrada também de que forma? A própria imagem do Presidente da República. Repare, esta descrição que faz o Salusi. A ser verdade, isto não é bom para a imagem da pessoa, do Presidente da República. Portanto, não se pode criar o tal excesso de zelo. Até imaginar que quem escreveu carta, quem foi se solidarizar com uma medida, portanto, hipoteticamente este ultraja, ou até recorrendo-se já aos seus antecedentes, portanto, antecedentes criminais, por facto de ter sido já condenado, e porque se foi condenado hoje, solidariza-se com este, portanto, automaticamente já é reincidente e deve ser condenado. Portanto, creio que este procedimento tem um preço muito alto para a imagem de que se quer proteger. E no caso, a imagem de que se quer proteger, e todos nós gostaríamos que fosse bem protegida, é do Presidente da República. Não fica bem o Presidente da República estar sempre à boca dos cidadãos pelos maus efeitos. Este aqui é um dos maus efeitos. E sugeria então a revogação deste alegado crime de ultraje. Eu até, a minha esquerda tem uma deputada, eu gostaria que os deputados depois, em sede da Assembleia Nacional, pudesse, na próxima revisão constitucional, ou tem de se rever a lei. Depois, um outro dado que é muito importante é geralmente nos tribunais de primeira instância, assim que se denomina, os juízes, os advogados, quando não se sentem satisfeitos, recorrem sempre. Gilson, Romão, sabe quanto tempo leva a decisão do Tribunal Superior, estamos a falar do Tribunal Supremo no caso, para um assunto de gênero? Pode levar 7 anos, pode levar 10. Aliás, temos um exemplo, há dois anos, a televisão pública de Angola noticiou aquele cidadão que cumpriu cerca de 7 anos e depois foi-se comprovar que era afinal era inocente. Portanto, só depois do Tribunal Supremo ter decidido, portanto, o recurso dos advogados. E já imaginou isto? Portanto, aqui os processos demoram o tempo que demoram. Seria bom, do ponto de vista político, jurídico, portanto, isso depois tem outras costuras e tanto mais. Mas do ponto de vista político, não ajuda tanto as organizações políticas, tanto a estrutura do próprio Estado. Estou a falar para os entes, os que têm essa responsabilidade de proteger. Estou a falar para a Polícia Nacional, estou a falar para o governo provincial. Portanto, é fundamental também ter-se em conta disto. Toda a ação é preciso avaliar as suas consequências políticas. Pode ser até uma ação apenas de prevenção, mas depois pode resvalar para um desnível que mancha de que maneira a imagem do presidente. E sabe qual é a imagem que fica para a comunidade internacional? É que em Angola, quem vai se manifestar vai para a cadeia. Portanto, essa é que é a imagem que fica. E passa a ser a imagem do presidente ditador. E isto não é bom para o desenvolvimento do país, porque o presidente precisa sair, e aliás vemos o presidente várias vezes a sair, a vender uma imagem boa, uma imagem onde há democracia. Portanto, num país onde há democracia, os cidadãos se manifestam.
num país onde há democracia, os cidadãos não vão à cadeia por situações aparentes. Digo aparente, por também não conhecer o processo, mas das informações que nos chegaram, tanto por via dos advogados, como por via da comunicação social que foi consultar as partes, nota-se claramente que precisava-se de mais subsídios para que os cidadãos fossem condenados, e depois a pena que se lhe é aplicada, aquilo até 6 meses talvez, mas 2 anos, é logo 2 anos. Muito bem, antes mesmo de passar ao Dr. Gilson Salúcio, a doutora Mihaela Webb, o advogado de defesa, diz que está perante uma decisão política, e conforme disse aqui o Dr. Cicato, os próprios juízes não leem o processo, e o próprio Zolabambi terá dito mesmo que está-se diante de ordens superiores. O que é que diz sobre isto? Primeiro, antes de mais, dizer que deste processo foram julgados os cidadãos Adolfo Campos, Gilson Moreira, mais conhecido por Tanais Neutro, que já é reincidente, Emenegildo André, mais conhecido por Gildo das Ruas, e Abrão Pedro Santos, mais conhecido por Daniel Pensador, este que até é jornalista. Acho que todos eles foram defendidos pelo Dr. Zolabambi. A minha primeira nota a essa questão tem que ver com o seguinte: eu procurei em vários sites, procurei no Jornal de Angola e francamente não vi o que é que eles fizeram que possa configurar o crime de ultraje ao Presidente da República ou injúria ao Presidente da República. Atenção, normalmente quando se faz uma peça jornalística dessa natureza, diz-se o seguinte: o Ministério Público apresentou a seguinte acusação, e coloca-se a acusação que o Ministério Público apresentou. A defesa fez a seguinte defesa. Passa aqui exato. E o juiz decidiu desta forma. Ora, vemos claramente um juiz a decidir por 2 anos e 5 meses de prisão efetiva. Ouvimos o que o advogado de defesa vem apresentar como sua defesa. Basicamente, ele tem dito que quer o crime de ultraje, quer o crime de injúria ao Presidente da República tem sido aplicado de forma abusiva pelos tribunais. Basicamente isso. E porquê? Porque estamos em presença do exercício de 2 direitos, liberdades e garantias. Por um lado, a liberdade de reunião e de manifestação, se ela é pacífica e sem armas, não carece de qualquer tipo de autorização. As reuniões e manifestações em locais públicos carecem de prévia comunicação. E quando a autoridade administrativa entende que não pode ser realizada a manifestação em determinado local, tem de fundamentar, atenção, isso é um processo administrativo. Todas as decisões administrativas devem ser fundamentadas. Tem de fundamentar o porquê que não permite a realização naquele local. E sugerir uma rota alternativa. E sugerir alternativas. Não tendo feito isso, significa dizer que houve a tentativa consumada já de obstaculizar o exercício do direito de manifestação daqueles cidadãos. Em segundo lugar, está aqui um outro direito, que é a liberdade de expressão. Eu queria, de facto, saber o que é que eles disseram, ok? Que atenta contra a figura do Presidente da República para haver crime de ultraje e de injúria. Entretanto, um outro assunto levantado aqui pelo Dr. Aniceto Cunha, o fato de o Governo Provincial já ter recuado da medida justificava a continuidade da manifestação? Meu caro, o cidadão é livre de fazer manifestação. Mesmo sem sentido. Mesmo sem sentido. É um direito que a Constituição lhe permite.
Quer fazer manifestação? Faça. As autoridades têm que garantir a segurança dos manifestantes e a segurança dos demais cidadãos. Aqueles cidadãos, os 4, não apresentavam qualquer perigo para os outros cidadãos. Portanto, não havia necessidade nenhuma de impedir o exercício da manifestação deles. Não havia. Mesmo porque este assunto, de facto, houve um recuo, mas não ficou resolvido. A qualquer momento podemos voltar com este assunto. E, portanto, eles têm toda a legitimidade de querer fazer a manifestação deles. Posso? Têm toda a legitimidade. Por outro lado, quando se fala da liberdade de expressão, ela tem limites nos termos da própria Constituição. E esses limites são o bom nome, a honra, a reputação, a imagem, a reserva da intimidade da vida privada e familiar, a proteção da infância, da juventude, o segredo de Estado, o segredo de justiça, o segredo profissional e demais garantias daqueles direitos. Ora, isso é para todo e qualquer cidadão. A minha pergunta é: há ou não há prova de ter sido cometido o crime de injúria? Há ou não prova de se ter cometido o crime de ultraje? Porque eu não posso condenar alguém simplesmente porque ele anteriormente ultrajou o presidente e agora eu estou a presumir que voltou a ultrajar. Não. Aliás, seria a pergunta que... Isso seria claramente violação do princípio da legalidade. Ok? Tínhamos que saber exatamente o que é que eles disseram. E jornalista nenhum conseguiu nos dar esta informação. Porque o próprio Ministério Público alega-se não terá sido claro o suficiente. Pois, o próprio Ministério, a acusação do Ministério Público nem ia nesse sentido sequer. Não fundamenta... Nem ia nesse sentido. Por isso é que alguns, como o Dr. Cicato, vêm dizer que os juízes, por vezes, não leem os processos. Olha, está ali o Tanais, é ultraje ao Presidente da República. Nem leu sequer a acusação do Ministério Público. Portanto, pode ter acontecido isso. Política, neste caso em particular? Eu não quero ir para aí. Eu só estou a dizer que é possível que eles tenham sido julgados por um crime pelo qual não foi a acusação do Ministério Público. Pelo menos das declarações que o advogado deles faz, ok? Denota-se que há qualquer coisa que não está em consonância do ponto de vista daquilo que é a acusação com aquilo que é a efetiva condenação. Portanto, se assim for, ele tem todo o direito de recorrer. Tem todo o direito de recorrer. E considerando nisto, eu penso que vou dar apenas 30 segundos. 30 segundos ao doutor para ver se conseguimos correr com o tempo. Faz favor, doutor Aniceto. Obrigado. Não, eu queria apenas rebater uma questão que foi apresentada aqui pela doutora Miela Kupome, que não é verdade e nem pode ser aceitável que uma líder na dimensão dela incentiva com que os jovens apenas vão por ir mesmo sem fundamento. Nós refletimos profundamente este tema na semana ou no programa anterior. Houve uma congregação de movimentos e associações que escreveram para o Presidente da República. Eu penso que a insistência desta ação, mesmo depois de sem razão e ainda assim com a limitação através da ação do poder político ou administrativo no governo da província, é como se isso nos transmite, é como se fosse uma missão suicida, uma missão de mercenários. Vocês receberam essa missão que, independentemente de haver ou não razão, têm de cumprir. Aqui onde também chamamos a reflexão, porque esta dirigente da UNITA não pode nos mostrar que a UNITA sobrepõe a lógica normal das coisas. Não é verdade. Uma ação tem de ter ao alcance um objetivo. Não havendo um objetivo, é questionável a motivação desses jovens, ainda assim, para estarem tão disponíveis da ausência da sua família, de uma ação, digamos, que visava melhor estar dentro do seio da família e da sociedade. Nós sabemos o quanto custa o sofrimento das famílias quando têm os seus familiares detidos. E nós aqui estamos a apelar. Devemos sim respeitar os direitos das pessoas. Está então a dizer mas de forma subentendida que quem manifesta vai necessariamente à cadeia porque... Não. Estou a dizê-lo que
do ponto de vista da lógica natural, não encontrarmos entendimento ou fundamento para que esses jovens tivessem tanta motivação para exporem a sua saúde a isto. É um direito, sim, mas o objetivo pela qual nós temos que refletir. E os atos visam produzir efeitos. Muito bem. Caro jornalista, o que se coloca aqui é o seguinte: 30 segundos. Este é um direito que está consagrado na Constituição para todo e qualquer cidadão. O direito de manifestação. E, portanto, não é o governo provincial de Luanda ou a Polícia Nacional ou quem quer que seja que vá avaliar o mérito da manifestação, se há necessidade ou não dela ser realizada. Ninguém pode fazer isso. A Constituição não permite que ninguém faça isso. Pelo contrário, a Constituição permite que cada um de nós analisa qualquer facto. Nós estamos aqui a fazer um exercício de liberdade de pensamento e de expressão sobre um ato. Vem estabelecer o seguinte no artigo 47, e eu vou ler: é garantido a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização nos termos da lei. E o número 2 desse artigo é claro: as reuniões e manifestações em lugares públicos carecem de prévia comunicação à autoridade competente nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei. Ora, quando se vai à lei sobre o direito de reunião e de manifestação, nós vamos verificar que em momento algum o legislador dá a competência de quem tem a competência de receber a comunicação dos manifestantes, de verificar o mérito da manifestação. Não há esta competência. Não há. Ele só tem que verificar se o local escolhido está disponível ou não. Se a manifestação é pacífica e sem armas. Certo. Se ela for pacífica e sem armas, ninguém pode obstaculizar. Se o local está ocupado, tem que dar uma alternativa. É isso que está consagrado na lei. Portanto, ele não pode ir ao mérito. Ele não pode ir ao mérito. Eu vou conceder igualmente 30 segundos ao Dr. Cicato para que intervenha, para nós não termos que ficar no tema, no assunto. O Dr. Cicato vai concluir então. Era só umas duas notas. A primeira estava ultrapassada já em relação à doutora Weba, que tinha a ver com quem é que decide sobre o sentido ou não, sobre a importância ou não de uma manifestação. Depois, os cidadãos, portanto, a Constituição estabelece isso, os cidadãos são livres, e quando há julgamento sobre isso, felizmente temos os tribunais. E, portanto, se os cidadãos, no exercício desses direitos, violarem direitos de outrem, portanto, aí estão as autoridades, já não administrativas, portanto, estão as autoridades policiais para tomar as devidas medidas. Mas o que acontece aqui é exatamente uma questão de interpretação. Sempre e várias vezes ouvimos informações, aliás, até comunicado do governo provincial a proibir. Portanto, o governo provincial, a autoridade administrativa, quando proíbe, está a violar a lei. Porque a lei apenas lhe dá a faculdade de averiguar se estão conforme. Portanto, estão ali no artigo 47, tem arma, então sim. Mas tem que fundamentar. Está proibido porque tem arma. E, portanto, a lei diz que quando tiver arma não podem fazer. A identificação dos indivíduos, estão ali, têm morada, contato, e, portanto, o mesmo procedimento que os manifestantes utilizam, o mesmo expediente, diz a lei também, que é o mesmo que a autoridade administrativa deve usar. E às vezes não. Esse expediente às vezes é o contrário. Os manifestantes remetem uma carta e o governo provincial telefona.
segura numa chamada, diz, olha, vocês não vão mais para ali. Portanto, e fica essa puxa daqui e de colar. O que se recomenda aqui, e para a boa saúde também de todos nós, enquanto cidadãos, que precisamos exercer os direitos e deveres, as autoridades administrativas interpretarem corretamente a lei e aplicarem apenas naquilo que eles podem, portanto, de acordo com o que a lei lhes orienta, e os manifestantes também, claro, é preciso observar também as limitações que a lei estabelece em relação ao tipo de manifestação e o que se faz da manifestação, porque estão também os direitos terem sempre em conta que onde terminam os meus direitos começam o do outro. Muito bem, e vamos aqui, já como estamos a falar da figura do Presidente da República por este crime alegadamente cometido pelos 5 jovens manifestantes, vamos agora abordar aqui um assunto que também está aqui na nossa agenda, o fato do Presidente da República ter falado sobre os golpes de Estado na reunião da ONU, onde o próprio Presidente da República terá dito que existem mãos invisíveis que têm o interesse de desestabilizar o continente africano. Dr. Gilson Salus, para já... Não, o doutor ficou sem a palavra durante muito tempo. Queria intervir em instante. Estou sempre a começar os temas, né? Posso começar. Pronto, considerando esses detalhes, né, o doutor Cicato já estava com a palavra, mas se quiser, posso... Pode. Muito bem. Doutor Cicato, o Presidente da República... eu vou começar aqui pelo doutor Anicete, que é melhor, para não ficarmos... O doutor Cicato estava com a palavra. Pensamos que iria começar com a doutora Miela, essa reclamação do Gilson. Ela está sempre a concluir. Eu posso a minha reclamação não foi nesse sentido. Começar com a doutora Weba, mas a doutora Weba e o doutor Cicato estiveram na palavra, no uso da palavra, e por essa razão tenho de necessariamente moderar o debate, é de facto. Mas também deve fazê-lo com justiça. Que me compete. E ética. Quem está a moderar o debate sou eu, e eticamente estou a conduzir o debate nesses termos. Estavam com a palavra o Dr. Cicato e a doutora Weba, e portanto vou começar com o Dr. Gilson Salus. O Presidente da República diz mesmo que tem mãos invisíveis interessadas em destabilizar o continente africano. Faz algum sentido, considerando o fato dos últimos golpes de Estado e o Presidente da República ter se reunido recentemente também com alguns presidentes do continente para falar sobre esta situação dos golpes de Estado? Seria um sinal de que João Lourenço está preocupado com um eventual golpe de Estado em Angola? Nós já tivemos a oportunidade de discutir a respeito dessa questão numa outra edição anterior, e claro, nunca é demais fazemos-la novamente, não é? No nosso entender, e já dissemos anteriormente também, que o Presidente da República, nas suas últimas intervenções em relação aos últimos acontecimentos que têm a ver essencialmente com os golpes militares, tem demonstrado uma certa preocupação, não é? E isso, se calhar, tem que ver também com os níveis de instabilidade política que os países mais próximos têm vivenciado nos últimos tempos. Mas os grandes pensadores ao nível da ciência política, refiro-me aos geoestrategas e não só, que estudam muito as questões geopolíticas, olham para as questões dos golpes militares como tendo sido muitas vezes propiciado por fatores mais endógenos do que propriamente fatores exógenos, não é? Eu já tive a oportunidade de fazer menção aqui do professor Bukassa, que tem uma obra sobre uma reflexão muito interessante ligada à segurança em África, onde alertam para os fatores internos como tendo muitas vezes sido os grandes propiciadores dos golpes militares. Estaria ameaçado a um golpe de Estado em Angola militares. E por essa razão está a manifestar a sua preocupação de forma pública e se calhar num fórum internacional com alguma capacidade de abordagem mais profunda sobre o assunto? Sim, nós entendemos que é uma preocupação do Presidente da República. Isso também decorre do facto de muitas vezes temos estado a reclamar também relativamente ao facto de se clamar bastante quando
quando se trata de golpes militares, se condenar veementemente um golpe de Estado militar e nunca condenar os golpes constitucionais que têm acontecido aqui ao nível dos nossos países, e nós não somos exceção em relação aos golpes constitucionais, e quem estuda, claro, essas matérias percebe que também muitas vezes os golpes constitucionais resultam ou dão aso a futuros golpes militares, e portanto as realidades econômico, social e política dos Estados são elas fatores determinantes para os golpes militares. Agora, é claro que o presidente está bastante preocupado com a possibilidade ou não de nos últimos golpes de Estado ter havido intervenção externa, e portanto qual é a sua condição ao nível do Estado angolano, né? Como é que estamos do ponto de vista de cenários que propiciam um futuro golpe ou não? Já dissemos, tudo é determinado por fatores internos, e portanto quando olhamos para a nossa realidade, quer social, econômica e política, percebemos que só o facto de inexistir bem-estar, as pessoas clamam bastante por bem-estar, as pessoas passam bastante fome, há uma dificuldade econômica tremenda. Os cidadãos... Isto acontece curiosamente numa altura em que vem para Angola, a partir desta semana, um alto representante dos Estados Unidos, um alto representante das Forças Armadas Americanas. Isto revela de facto, além desta preocupação, uma eventual situação para breve desta natureza, um golpe de Estado para breve, e que o Presidente da República quer se aliar às outras forças externas e sobretudo terá pela primeira vez um presidente angolano abordar uma situação sensível num fórum internacional como este. Eu penso que para um futuro próximo não se aventa já um cenário de golpe de Estado militar, não é? Embora o presidente, ao fazer esses pronunciamentos, eu penso que ele constrói um cenário onde ele é o principal pivô, né? Percebe que nos últimos tempos se transformou num dos males dos angolanos, não é? É uma figura muito contestada, tem, no entanto, uma gestão muito criticada, onde os níveis de intolerância são cada vez mais altos, onde os níveis de pluralismo político são cada vez mais extensivos. Então o Presidente da República, olhando para todos esses elementos de impopularidade dos presidentes mais impopulares, é só vermos alguns estudos já feitos com menor ou maior credibilidade, dos presidentes mais impopulares que nós já tivemos na nossa história mais recente, não é? E portanto, a viver os níveis mais altos, fala-se até que, a comparar, por exemplo, com 2014, o nível de inflação que nós vivemos hoje está próximo dos 450%, o que é abismal. Portanto, o presidente olha para todos esses elementos e percebe que há aqui fatores que podem indiciar um golpe de Estado militar, mas é claro que não se aventa uma leitura muito profunda, não se aventa um possível golpe de Estado militar para o nosso país. É um receio do Presidente da República, claro, é legítimo, tendo em conta os últimos acontecimentos ao redor, mas eu acho que a grande preocupação do Presidente da República não deveria ser essencialmente estes golpes militares, devia ser também uma leitura honesta, clara e sincera sobre os golpes constitucionais que têm estado a acontecer na África e Angola, claro, em particular. Nós assistimos nos últimos tempos, principalmente no último processo eleitoral, enormes golpes constitucionais, atropelos em demasia dos nossos instrumentos normativos, que são instrumentos orientadores da nossa vida política, econômica e social, e não só. Essa deveria sim ser uma preocupação do Presidente da República, no sentido de, enquanto chefe do Estado, enquanto titular do Poder Executivo, por aí uma certa ordem, né? Em prol da sua boa gestão política. A correr com o tempo, Dr. Aniceto Cunha, olhando para esta, e conforme disse o Dr. Johnson Salus, o Presidente da República é dos mais impopulares a nível do continente e para a nossa história particularmente, né? Não, da história mais recente do continente. Continente não. O nosso país pode até ser o continente, mas referi-me ao país, né? Muito bem. Comparando com os anteriores. Vamos
vamos Que já referir, vamos também níveis de cingir-se- impopularidade, claro. vamos então cingir-se aqui na nossa realidade. Comparando com os dois outros presidentes que Angola já teve, João Lourenço apresenta-se como o presidente mais contestado e que vive uma realidade com os angolanos de muita contestação e consequentes situações como esta que abordamos em instantes, de manifestações recorrentes a nível do país, e o presidente vai dizer, olha, nós estamos muito preocupados porque existem pessoas interessadas em financiar ou criar condições para desestabilizar os países africanos, e estamos a pedir que vocês parem de interferir na realidade dos continentes africanos. E atrelado a isto, estará aqui nesta semana um dos altos responsáveis das Forças Armadas norte-americanas do país, quando já esteve recentemente, não é, um dos altos responsáveis das Forças Armadas russa. Isto justifica de uma ou de outra forma a preocupação do Presidente da República com uma situação similar aos países que agora viveram um golpe de Estado? Primeiro quero reconhecer a postura que o presidente teve na principal tribuna mundial. Isto por si só é digna de reconhecimento para a África e o mundo. E aí, mais uma vez, o presidente conquista a minha admiração e o respeito. Sem plateia, né? Por acaso queria falar disso. Vamos deixar, faz favor, o doutor Aniceto terminar. Tem de treinar muito, doutor Gilson, doutora Miela. Eu não vou cair nesses insultos. E o debate estava muito bom. Portanto, sair da elevação com essas tendências, senhor jornalista, por favor, peço a tua atenção. Faz favor. Como dizia, primeiro reconhecer a postura que o presidente teve a nível da maior tribuna mundial e com a plateia que lá teve para quem assistiu, portanto, digna de respeito e reconhecimento. O presidente demonstrou não só conhecer a história do mundo e da África, mas demonstrou que está atualizado. Ele demonstrou que está preocupado com as guerras a nível do mundo, da Europa e da África, e apelou ao uso dos canais de diálogo para o melhor desenvolvimento e proteção das vidas no mundo em geral. Bom, se olharmos para o processo histórico de quem somos, africanos, como é que foram construídas as nossas independências, as principais organizações que tiveram a vocação de serem os movimentos de libertação e que hoje transformados em partidos políticos entenderemos a essência da África, quem somos, para onde vamos. Um presidente avisado e com uma dimensão como o nosso, portanto, teve um discurso feliz, atual e atualizado. Portanto, o Presidente da República não demonstrou ter algum maior receio. O Presidente da República demonstrou ter coragem de chamar as coisas pelos seus nomes. Porque nós temos estado a ver muitos líderes africanos que quando chegam naquela tribuna acabam sendo cobardes. Portanto, nós sabemos que a África nunca deixou de ser apetecível para as antigas para os antigos colonos, e eles nunca se deram como satisfeitos com as independências. Os nossos resultados, e como aqui tentou navegar na sociologia o meu amigo, endógeno ou interno, ele também é provocado por força externa, porque há sempre essa intenção em deixar a África na dependência. Há uma intenção em não se querer ver a África desenvolvida. E obviamente que para eles, quanto mais conflito tiver, melhor, porque eles vão continuar a sugar os principais recursos da África apetitosa e ter os africanos permanentemente a fugirem dessas realidades duras, como mão de obra barata, nos seus estados. Portanto, o presidente foi feliz, como disse. Agora, isso traz-nos uma reflexão. Quais são os resultados dos países cujos governos foram constituídos por golpe de Estado? Mudou a realidade econômica e social ou piorou? Se a África tende, como bem dizia o presidente, trilhar o caminho da recente democracia, como é que os mais experientes podiam nos ajudar? Por que é que não há interesse dessas grandes potências mundiais trazerem para a África a industrialização, mas quererem permanentemente terem os recursos
da matéria-prima para o seu desenvolvimento. Acha que o Presidente da República ter mantido o discurso conforme elogiou, o discurso irreverente, um discurso de coragem, não seria a melhor forma de demonstrar isso com um país muito bem gerido e administrado política e economicamente? Essas condições todas da dependência da África, estamos aqui a reconhecer permanentemente. Nós estamos na sequência de um processo histórico que temos permanentemente influência externa. Nós temos hoje a perda da compra a perda da compra da cesta básica das populações, porque temos uma economia indexada, porque nós hoje ainda temos muitas dependências. E se nós não ultrapassarmos isso, claramente com a ajuda dessas grandes potências, seja quem fosse, atenção, eu estou a defender um discurso factual. Nós estamos a falar de um contexto. Seja quem fosse nessa altura, a organização ou líder viveria os mesmos problemas, porque nós não podemos ignorar a realidade. Agora, aqui também ele deixa um recado, porque se a força externa está a cogitar-me, a bater-te, que você que é meu irmão, e é isso que acontece, em palavras miúdas, claro que eles vão tirar vantagens. Os líderes africanos têm de ser mais patriotas, amar mais a sua terra e não se deixarem influenciar pela ganância. Olhar para a realidade de Angola. Pela ganância. Acredita que os líderes angolanos têm esta visão de patriotismo, de amor à própria pátria, e fala-se aqui praticamente de uma gestão equilibrada dos recursos do país, praticamente para evitar que as forças externas influenciem na péssima administração e no mau tratamento do próximo, do cidadão, do conterrâneo, vamos assim dizer. Acha que é esta figura que João Lourenço representa? A reeleição do Presidente da República pelos cidadãos angolanos veio dar mais uma vez voto de confiança da credibilidade desses males que ele veio a combater. As subsequentes contestações. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Tenha calma, meu caro ilustre. Já tenho 2 oponentes. Não, eu estou apenas a questionar. Eu estou a fazer um exercício. Com base no seu argumento. Mas também sinto que quero cobrir aqui um vazio que os oponentes não conseguem ver. Este é um debate que eu faço as perguntas em função das abordagens do senhor. Entretanto, as suas abordagens levam-me a questionar estas coisas que eu julgo ser interessante para o assunto que estamos a abordar, só por isso. Muito bem, nós estamos a emitir uma opinião pública sobre o nosso entendimento. Muito bem. Em respeito ao entendimento diferenciado do outro. Isso. E o nosso entendimento é, e reitero, a confiança que o povo angolano deu ao segundo mandato do presidente João Lourenço é reflexo sino qua non, da credibilidade no projeto que ele teve. Portanto, ele apresentou principais linhas da sua governação e a população entendeu, portanto, dar o voto de confiança para o efeito. Certo? Grosso modo, as questões do ponto de vista econômico e social que hoje vivemos, que afetam-nos a todos, pessoas e famílias, são claramente de reflexões, e nós temos estado a ver o esforço que o presidente tem estado a desenvolver em todas as dimensões, internas e externas, não é? Desde a diplomacia econômica. Aliás, nesse discurso ele terá apelado mesmo os grandes empresários internacionais a investir em África, porque poderiam ter garantia, ou que têm de garantia que teriam o seu retorno, certo? Portanto, quer dizer que é um líder que tem consciência que os fenômenos mundiais têm afetado a sua governação, tem afetado a sua população. Muito bem. É nesse sentido que temos que olhar. Muito bem. Passo aqui ao Dr. Cicato. Dr. Cicato, olhando para esta situação, o Presidente da República, conforme disse o Dr. Aniceto, mantém uma posição irreverente e digna do seu reconhecimento. Para já, esta posição irreverente lá fora deveria se refletir na boa gestão do país? Eu quero falar de 2 presidentes. Por acaso vi 2 presidentes na SADC, nas Nações Unidas. Eu vi o presidente da SADC e vi o presidente da República. Eu gosto de fazer a avaliação do discurso. Do ponto de vista do discurso, o presidente esteve bem. E por que esteve bem? Porque o presidente da República se posicionou no lugar de um presidente da SADC, não entrou
nos assuntos internos de um Estado exclusivo, portanto, fez uma defesa dos Estados africanos. Portanto, deste ponto de vista, o Presidente da República, o Presidente João Lourenço, esteve bem. Agora, precisa-se fazer uma outra avaliação, que é porque, e isso já é para os estudiosos, por que razão essas potências ainda permanecem aqui, ainda interferem diretamente. A resposta, e os estudos hoje precisam ser aprofundados, a resposta tem de vir dos estudos. Portanto, uma avaliação assim empírica dá-nos a perceber, faz-nos questionar como é que os nossos chefes de Estado chegam ao poder. Os nossos chefes de Estado, grande parte deles chegam ao poder com dívidas morais, com determinadas dívidas destas potências. E aqui surge uma outra questão em relação ao discurso do Presidente, que eu digo veio em boa hora, mas precisamos questionar, nós os africanos. Nós somos independentes em quê? Em quê? Absolutamente em nada. Não produzimos armamento, dependemos do exterior. A nossa alimentação depende do exterior. Estamos a falar dessas potências. Portanto, acho que o Presidente da República, até preferido este discurso, poderá beliscar a relação com as demais forças? Não, eu entendi uma chamada de atenção até endógena para os próprios Estados, os Estados africanos, para despertarmos. Eu comparei esse discurso àquele que o presidente, creio, da Zâmbia fez a Angola. Há uma comparação que o presidente da Zâmbia fez. Que nós, quando precisamos, até dizia, é curioso que nós entre nós, para almoçarmos, precisamos sair daqui e tomar um café na Europa. Portanto, não conseguimos tomar o mesmo café que produzimos em Angola aqui nos nossos restaurantes. A chamada essa reflexão que o Presidente da República traz é exatamente esta. Há forças externas interessadas a que o continente não cresça, isto há. Mas há também covardia dos próprios Estados africanos, isto existe. Também, grande parte dos nossos Estados africanos, os líderes, ou os que os colocam no poder, são essas potências e por isso são dependentes, isto também é um facto. Nós hoje, do ponto de vista da identidade política, somos dependentes das colônias, é um facto. Vou lhe dar um exemplo. Quando aconteceu a guerra em Angola, quando se constituiu a Troika, quem eram os membros? Estados Unidos, Portugal, a Rússia. Está a ver isto, não é? Quando há problemas no Mali, chama-se a França. E aquilo foi uma chamada de atenção em relação ao comportamento da França no Níger, por exemplo, em que o presidente o presidente da França decide com quem é que vai negociar. Portanto, num continente alheio. Agora, já imaginou aquele comportamento num Estado africano? Um golpe de Estado, por exemplo, na Moldova, por exemplo. Um golpe de Estado em Malta, espero que não aconteça. Uma Angola dizer, olha, eu não coopero com este, coopero com aquele. Portanto, aqui sim, eu acho que o Presidente da República esteve melhor que a própria União Africana. Portanto, esse despertar das lideranças é importante e nós também precisamos pontuar esse despertar. E, fundamentalmente, para os que estudam relações internacionais e ciência política, hoje há uma necessidade profunda de aprofundarmos isso. Mas isso vai às academias, é mais para os estudos, porque hoje estudamos quase pouco sobre a nossa realidade política concreta.
sobre as nossas vizinhanças, por exemplo. Olhamos sempre para o outro, por exemplo, aqui mesmo no Congo, quer dizer, há bases militares estrangeiras. Isso não pode ser normal, porque essas bases afetam-nos. Nós não podemos ter um vizinho refém de outras potências estrangeiras. Portanto, foi uma espécie de um muro na mesa, mas creio que deve ter valido a pena. Estou a fazer a avaliação enquanto presidente do discurso, enquanto presidente da SADC. Acho que deve ter valido a pena trazer o tema e depois, em solidariedade também, chamar a colação, o embargo a Cuba, que eu, em particular, entendo que aquele embargo também hoje já não tem sentido. Quer dizer, mais de 50 anos depois, um Estado pequeno ser penalizado por problemas anteriores, creio que não faz absolutamente muito bem. Doutora Mihaela Weber, apesar do Presidente da República, conforme disse aqui o Dr. Cicato, ter feito um discurso invejável enquanto responsável a nível da SADC, seria um discurso de hipocrisia considerando o país que João Lourenço governa? Antes de mais, eu devo dizer que o discurso que o Presidente fez nas Nações Unidas, infelizmente a sala estava vazia e é normal, nesses encontros há estrelas e estrelas e há uns que não agregam valor nenhum e portanto não são assistidos. Mas o Presidente faz um discurso que toca na questão da paz, na questão da segurança ao nível da África, as questões climáticas também toca e, sobretudo, a luta contra o terrorismo. E é aqui na luta contra o terrorismo que o Presidente aproveita para falar primeiro do Sahel, que acontece, sobretudo que aconteceu o vazio de poder na Líbia, e depois ele vai acrescentar a questão dos golpes militares. E o Presidente, a dada altura, dizia que, sob pena de estarmos a passar uma mensagem errada, contrária aos princípios que defendemos, quando premiamos estes novos poderes. A pergunta que se coloca é: há golpe de Estado? E havendo golpe de Estado, e este Presidente que resulta do golpe de Estado, Angola vai ou não ter relações com este Presidente? O que o Presidente da República está a dizer é que Angola não vai ter relações com esse Presidente. Quando que, todos nós sabemos, e a nossa história recente, Angola potenciou o golpe de Estado na República do Congo, que tirou Pascal Lissouba, um presidente legitimamente eleito, para colocar o presidente Denis Sassou Nguesso. O que é que acontece? Quando dá-se o golpe de Estado no Gabão, a primeira coisa que o nosso presidente faz é ir até o Congo, a República do Congo, encontrar-se com o presidente Denis Sassou Nguesso para ver a situação. Ou seja, negociar com um golpista. Ou seja, a condenar um golpe. A condenar um golpe, mas a negociar e a conversar e a ver os meandros todos com um golpista. É este tipo de hipocrisia que infelizmente nós temos no nosso Presidente da República. Depois, tem uma outra questão. O Presidente da República, depois desta frase, que vem então demonstrar que tem o recado que ele dá relativamente aos golpes de Estado, à mão invisível e tal. A questão que se coloca é que, por mais recados que o Presidente João Lourenço possa vir dar, a nível nacional, a nível internacional, numa plataforma como essa, ninguém vai ouvi-lo. Simplesmente porque ninguém ouve recados de quem não cumpre a sua própria Constituição. Começa logo por aí. E, portanto, quem não cumpre a sua própria Constituição não tem legitimidade, não tem moral sequer de vir dizer que estamos a verificar que há uma mão invisível, quando ele próprio sabe que muitas dessas mãos invisíveis foram as que lhe colocaram no poder. Muito bem. E vou aproveitar que está no uso da palavra, aqui praticamente a correr com o tempo. O salário mínimo nacional de Angola é o menor salário mínimo a nível da SADC,
se não mesmo da CPLP. Considerando este detalhe... não é o menor. É o quarto menor. O quarto menor salário, isto, melhor. Da SADEC, se não mesmo da CPLP. Angola tem atualmente um salário mínimo de 32.181,15 kwanzas. No caso, com este salário, dá para fazer alguma coisa em Angola, considerando a situação agudizante, não é, da nossa economia, e face ao resto dos países que fazem parte desta região, há formas de contorno possível? Ora bem, o Jornal de Expansão vem esta semana com esta notícia de que Angola tem o quarto salário mínimo mais baixo da SADC. Em primeiro lugar veio em Swatini, antiga Suazilândia, com 22,1 dólares. Depois, em segundo lugar, o Malawi, com 38,3 dólares. Depois, em terceiro lugar, o Lesoto com 38,1 dólares e Angola, então, em quarto lugar com 39, o equivalente a 39 dólares. Já foi, anteriormente, o equivalente a 63,8 dólares. Mas o que me chama a atenção aqui é o custo de vida na SADC. Se, por um lado, nós somos o quarto com o salário mínimo mais baixo, ao nível, fazendo uma comparação com esses 4 países, ok? Desses 4 países, Angola, em termos de custo de vida, é o primeiro. O custo de vida em Angola, por pessoa, é 1.563 dólares, ok? Para o Swatini, é 1.074 dólares. Para o Lesoto, que é o terceiro, é 923 dólares por pessoa. E para o Malawi, 919 por pessoa. O que significa dizer que a nossa situação ainda está pior que esses 4 países que têm um salário, desses 3 países que têm um salário mínimo inferior ao nosso. Por quê? Porque o nosso custo de vida é mais elevado. Só para ter uma ideia, relativamente ao Malawi, o nosso custo de vida é 25% mais caro que o Malawi. Ou seja, o custo de vida no Malawi é 25% mais barato que em Angola. Por exemplo, no Swatini, é 7% mais barato que em Angola. Ou seja, nós estamos a 7% mais caros que Swatini. E assim sucessivamente. O único que está ligeiramente ao mesmo nível que nós é o Lesoto, que tem uma diferença de 0,5% mais barato que Angola. Ora, esses dados fazem-nos perceber que com este salário nós não conseguimos ter aquilo que se chama o mínimo indispensável para garantir a dignidade da pessoa humana. Alimentação, vestuário, habitação, água, energia. Portanto, nós temos que repensar o que fazer no nosso país para redistribuir a renda e as riquezas nacionais de modo justo. E é isso que falta. Infelizmente, nós continuamos a não redistribuir a renda e a riqueza nacionais de modo justo. Muito bem. Dr. Gilson Saluce, de acordo com especialistas e um relatório do Instituto Nacional de Estatística, com a atual crise cambial e a inflação que se registra no país, 80. Uma cesta básica, com a dignidade que se exige, está na ordem dos 245 mil kwanzas por cesta básica. E o salário mínimo nacional são 31 mil e qualquer coisa. Como é que julga que se vive em Angola? Enquanto politólogo, qual é a sua experiência de viver em Angola? Com esta realidade. Todos nós estamos aqui nesse estúdio, claro. Não, quero que faça a sua apreciação olhando para este presumo que é a forma mais clara para poder explicar
se calhar aos nossos cidadãos a sua apreciação sobre este assunto. Primeiro, disse que não se questiona o sexo do carro. primeiro dizer que não são 31 mil kwanzas, né? O salário mínimo são 181 mil kwanzas. Ainda assim, claro, não é quase nada, é uma gota no oceano para a nossa realidade inflacionária, não é? Especialistas dizem que para contrapor a realidade que vivemos atualmente, no mínimo tínhamos que ter o salário na ordem dos 82.207 kwanzas para fazer face aos principais e primários desafios da sobrevivência humana, né? E claro, com um salário equiparável ao nosso, é óbvio que a experiência de vida qual seria? É aquela que nos remete à indigência, não tem outra. É claro que com isso, tendo em conta o nosso nível inflacionário, tendo em conta a incapacidade de se poder comprar alguma coisa para a garantia do mínimo dos mínimos, se é possível dizer isso, é claro que você só estará lançado à indigência e um dos grandes problemas dos salários incapazes de adquirirem o necessário para viver tem que ver com o facto de propiciarem enormes problemas sociais. Também são muito propensos a ainda elevarem ainda mais o nível de corrupção para um país já com as características que nós conhecemos muito de bem. Corruptibilidade, infelizmente. Uhum. Eu, por acaso, estava a tentar fazer uma comparação com os nossos irmãos aqui muito próximo. É claro que não é uma questão de preconceito ou outra coisa, não é? Eu fiquei muito triste termos que nos comparar, por exemplo, em termos de salário mínimo, estarmos num quarteto com Eswatini, Malawi, Lesoto, porque são países muito pequenos e não têm as potencialidades e as riquezas que nós temos. Para mim é uma comparação vergonhosa, é uma comparação triste. Eu tentei ver os salários praticados, por exemplo, nossos irmãos aqui, que muitas vezes dissemos que somos siameses, né, com Moçambique, e percebi que o salário em Moçambique hoje é cotado em $90. Até com os nossos irmãos aqui muito próximos, estamos distantes. Eu vi também, por exemplo, da África do Sul, nem vale a pena até comparar, né? Está na ordem dos $1.000 e, portanto, com Cabo Verde, 130 USD. Nós temos muitas potencialidades. Já dizia um empresário sul-africano que nós somos abençoados porque todas as bagagens de Deus foram deixadas em Angola, mas ainda assim a nossa realidade é esta. É claro que uma experiência de vida não pode ser outra senão difícil, certo, de indigência e, portanto, de um salve-se, se Deus quiser. Portanto, é isso. Doutora Aniceto Cunha, olha para os angolanos como sobreviventes da indigência que diz o Dr. Gilson Salus, face a esta situação e o baixo salário mínimo que oferimos? A renda per capita é o produto interno bruto de um país dividido por cada habitante. Eu antes vou refletir a questão colocada no geral, depois atender essa provocação. Eu tenho... Não, mas não pode passar a olhar as minhas questões como provocação. Provocação do doutor. Okay, e foste inteligente, você citou quem falou. Ok, obrigado, faz favor. É digna de reconhecimento. Obrigado. Muito bem. Como dizia, a renda per capita é o produto interno bruto de um país dividido por cabeça ou por cada cidadão. Eu li atentamente com reconhecimento de todo o esforço desses especialistas e eles deixaram uma frase interessante. Neste momento, o estudo também reconhece que em tempos idos Angola, portanto, já teve muito acima. O que significa dizer que eles fundamentam que terá a ver com a atual inflação. Em um momento, aqui eu buscaria a dica do piloto, em que o Presidente da República apelava à segurança aos cidadãos. Estamos a passar por um momento menos bom, mas tenhamos fé. E como eu acredito no processo, vou pedir que os cidadãos tenham fé. Agora, é necessário que as instituições acadêmicas e com vocação da pesquisa, portanto, sintam-se interessadas, tendo em conta a sua vocação,
porque esse estudo não mostrou uma amostra, se ela é representativa, se não. Portanto, com todo o respeito que tenho, né? Não nos falas dos universos, dos países apresentados do estudo, enfim, né? Entre outros, né? Não estou aqui para fazer um julgamento, mas enfim, é uma iniciativa digna de reconhecimento. E porque eu havia pedido a palavra, aquela hora não me deu, eu vou aproveitar, porque como já sei que corro o risco de não falar mais, tendo em conta não só a intenção, mas pelo tempo. São apenas 15 segundos que lhe dou para fechar então os termos da sua abordagem, porque temos ainda a doutor para falar. Exatamente, a doutora Miela Copuma acusava o meu presidente de não ter moral. Quem é moralista sem moral é a UNITA, o líder do partido UNITA. O presidente Adalberto tem estado a reclamar que não tem, portanto, um espaço de comunicação. E muito recentemente eu fui contactado por jornalistas dessa casa de rádio. E eles procuraram saber como é que nós temos uma rádio aqui nossa, que o presidente nunca se dignou dar uma entrevista. Mas, nunca se dignou. Este é um assunto que não está alinhado. Eu estou a fazer uma resposta política num debate do combate político. Eu sei que o teu papel põe-se em causa. Portanto, eu dei no debate para abordar sobre o assunto. Exatamente. E portanto, um moralista sem moral é um político que não usa, portanto, a rádio que tem, não valoriza os técnicos que tem. Portanto, nem quer fazer passar o teu entendimento para a resolução dos problemas do país quando ele tem um instrumento de comunicação social. Doutor Aniceto, olhando para esta situação que estávamos a dizer, o doutor desculpa, doutor Agostinho Cicato, o doutor Saluce disse que os angolanos vivem uma situação de indigência com esta situação do baixo salário mínimo em relação aos outros países vizinhos, inclusive. Para Angola, o que é que se recomenda para se ultrapassar esta situação? O que se recomenda é o governo olhar para esses estudos e avaliar e desenhar melhor os programas que se adequam. Eu ainda acho, Romão, que em Angola deveria ser crime contra a segurança do Estado haver pobre. Se nós pegarmos nos recursos, todos os recursos naturais que esse país tem, nós estamos eleitos. Uma distribuição equitativa. Nós estamos eleitos. Nós somos um daqueles países que quem nos elegeu foi Deus, né? Portanto, Deus nos elegeu a um patamar em que nós devíamos estar a distribuir para os outros. Portanto, o nosso problema está ali. Portanto, quem ganha, e às vezes temos que entrar assim na prática. Vamos ainda comunicar aqui. Um indivíduo que ganha 30 mil kwanzas. 32 e cento e quanto, doutor Saluce? 181. 32.181. Portanto, esse 181 vai acabar já no táxi, daqui até no desvio do Zango. Começa já aí. Este indivíduo trabalha, vive, vamos supor, vive aqui em Viana, vamos supor que vive aqui próximo da Despertar, e trabalha na Mutamba. Ele precisa apanhar quantos táxis por dia? Precisa apanhar ali a volta de 4 táxis e daí volta. Portanto, o táxi é 150, aqui é 200, mais 200. Portanto, estamos a dizer que por dia este indivíduo gasta cerca de 1000 kwanzas. Durante 22 dias de trabalho, este indivíduo consumiu 22 mil. Portanto, dos 32 mil kwanzas dele, no final do mês ele tem rigorosamente 10 mil kwanzas. Portanto, isso é na prática. Estamos a falar deste cidadão que ganha esse salário. Não bebeu água, não comeu nada, não entregou nada às crianças. Portanto, faltam 10 mil kwanzas. E esse indivíduo tem um agregado familiar, é pai, é mãe da sua família. Portanto, para entendermos como é que os cidadãos vivem, precisamos fazer essas contas. Porque às vezes dá a ideia de que quando se fala, não, é um rendimento até mínimo, há países até que pode... Não, nós temos que entrar na prática. E agora vamos buscar a resiliência. Essa aqui é nós. Vamos nos colocar no nosso lugar. Nós, os governantes, nós, os que temos o poder de decidir nesse país, esse cidadão sou eu que sai de casa e vai trabalhar. Portanto, se haver isto, vamos mudar
até no nosso comportamento, até na forma de gastar. E da mesma forma que temos esse cidadão que tem 30 mil kwanzas, nós temos essa hora mesmo o cidadão que está a gastar esses 32 mil kwanzas no prato para comer. Esses 32 mil kwanzas estão a ser gastos num prato, num almoço essa hora de domingo, em algum restaurante qualquer. Portanto, é exatamente esse desnível. Quando se fala também de sensibilidade, às vezes é preciso pensarmos nisso. Porque nós termos tanto e os outros terem pouco. E o problema de Angola, e esta é a minha opinião particular, não tem nada a ver com o contexto internacional, não tem nada... Não, tem a ver com a ganância. Angola tem dinheiro suficiente, estou a falar em termos de recursos, e já para tem concluir, recursos doutor? suficientes que, bem geridos, bem explorados, sem aproveitamentos, servem para os míseros, eu digo mísero, 34 ou 32 milhões de habitantes que nós temos, porque os nossos recursos para a população que nós temos é uma minharia. Portanto, nós temos recursos suficientes, se bem utilizado, bem gerido, portanto, todos os angolanos podem ser ricos. Muito bem. Infelizmente, o tempo que corre contra nós, chegamos ao final deste debate Prova dos Factos, não é? Referente ao dia 24 de setembro de 2023. Agradecemos aos nossos convidados que cá estão e têm estado sempre todos os domingos. Nós prometemos voltar no próximo domingo. Esta equipa que trabalhou para si e João Caçul, Romão de Jesus, Horácio dos Reis na coordenação geral. Prometemos voltar, como dissemos, no próximo domingo. Boa tarde, boa continuação. Num mundo cada vez mais dinâmico, as explicações para os factos que interferem na vida de cada um precisam de um olhar global e especializado.